Existe diferença entre divórcio e repúdio? Etimologicamente existe diferença, mas na Bíblia uma está ligada intrinsecamente à outra. A palavra repúdio, tanto no hebraico, que significa shalach, como no grego, que significa apolio, significam deixar ir, despedir, rejeitar, dispensar, separar informalmente do cônjuge. Já o divórcio é uma separação formal, legal. O que acontecia primeiro era o divórcio e depois o repúdio, ou o repúdio e depois o divórcio? Muitos comentaristas bíblicos fazem confusão em relação ao que vinha primeiro. Presta atenção no que vou lhes dizer à luz da palavra de Deus. Primeiro era emitida a carta de divórcio e depois vinha o repúdio. Primeiro tudo era documentado formalmente e depois despedia, deixava ir, repudiava. Esse era o procedimento. A carta de divórcio ou o documento de divórcio é chamado em hebraico de get ou sefer keritut. Get é o termo mais comum e prático usado na lei judaica atual para se referir a documento de divórcio. Get significa documento ou nota. Sefer keritut é o termo bíblico usado no livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Sefer significa livro ou documento escrito, e keritut significa cortar, romper, separar, referindo-se ao rompimento do laço matrimonial. Em grego, carta de divórcio significa biblion apostasium. O repúdio sem a carta de divórcio deixava a mulher desguarnecida e vulnerável. Permitam-me repetir novamente. O repúdio sem a carta de divórcio deixava a mulher desguarnecida e vulnerável. A mulher que era repudiada e que não recebia a carta de divórcio, que era o documento formal e legal, continuava presa ao casamento e isso a impedia de casar-se novamente. E se casasse novamente, sem a carta de divórcio, estava cometendo adultério. E o adultério era punido com a morte. Então, muitas mulheres eram repudiadas pelos seus maridos por qualquer coisa e ainda ficavam presas a esses maridos cruéis que as tratava como escravas, como objetos e as usava quando quisesse. Essas mulheres ficavam, como chamamos hoje, numa sinuca de bico, numa situação complicada, sem saída. Foi dentro desse contexto que Moisés permitiu o divórcio. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 24.
Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós, com essa leitura, vamos ver como Moisés resolveu esse problema. Moisés disse: quando um homem se casar e acontecer que depois de um certo tempo não achar mais graça na mulher com quem se casou, por achar nela coisa feia ou indecente, esse homem deverá fazer um escrito de repúdio ou uma carta de divórcio e entregar a essa mulher com quem se casou. Então, quando essa mulher for despedida com a carta de divórcio na mão, poderá casar-se novamente. E se o segundo marido morrer, ou também depois de algum tempo lhe repudiar, ele lhe der uma carta de divórcio, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la novamente para que seja sua mulher. Como podem constatar aqui em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, primeiro o homem lavrava uma carta de divórcio e depois despedia a mulher. É assim que Moisés ordenou. Em Mateus, capítulo 19, versículo 7, quando Jesus, o Cristo, foi questionado pelos fariseus, também está escrito que primeiro era lavrada a carta de divórcio e depois o repúdio. Meus queridos irmãos e amigos, no tempo de Jesus, o Cristo, o problema que Moisés enfrentou continuava. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, os fariseus, querendo pegar Jesus, o Cristo, no contrapé, disseram-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, o Cristo, respondeu: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, o Cristo, está dizendo que trate o casamento, que trata-se de uma união monossomática. Jesus Cristo está dizendo que o casamento é uma união monossomática. Isto é, uma união de duas pessoas em uma só carne. Jesus Cristo está dizendo para os fariseus que o modelo de unidade matrimonial que deveria ser buscado é aquele que foi estabelecido por Deus lá no princípio. Então os fariseus responderam: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Moisés sabia
de tudo isso? Moisés sabia de tudo isso, é grifo nosso. Jesus o Cristo, respondendo, disse-lhes: Moisés permitiu a carta de divórcio e repudiar por causa da dureza dos vossos corações. Aí, em seguida, presta atenção, aí em seguida, Jesus o Cristo passa a régua e finaliza esse diálogo consertando tudo. Jesus o Cristo disse peremptoriamente aos fariseus: qualquer que repudiar sua mulher, mesmo com a carta de divórcio, não sendo por causa de fornicação ou de porneia, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, mesmo tendo a carta de divórcio, comete adultério também. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Gerhard Kittel, teólogo luterano e especialista em línguas bíblicas, em seu dicionário teológico do Novo Testamento, escreveu que porneia refere-se a relações sexuais ilícitas em geral, incluindo adultério, imoralidade sexual e fornicação. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 18, Jesus o Cristo disse: todo aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada pelo marido, comete adultério também. Vamos simplificar. Jesus o Cristo está dizendo que todo aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com aquele que repudiou sua mulher, comete adultério também. E quem casar com a repudiada pelo marido, comete adultério. E a repudiada comete adultério também. Jesus o Cristo sai aqui em defesa do casamento. Jesus o Cristo sai aqui em defesa do casamento, restabelecendo o princípio divino da indissolubilidade conjugal. Aos olhos de Jesus o Cristo, a carta de divórcio era um documento legal de uma falha humana. Aos olhos de Jesus o Cristo, a carta de divórcio era um documento legal de uma falha humana, mas não alterava o compromisso espiritual do matrimônio. Jesus o Cristo acabou com a festa. Quais são os casos que se pode pedir divórcio e casar novamente sem ferir as determinações bíblicas? Quais são os casos que se pode pedir o divórcio ou se divorciar e casar novamente sem ferir as determinações bíblicas?
Primeiro caso, a morte de um dos cônjuges. O cônjuge que ficar vivo pode casar-se novamente se quiser. Segundo caso, o adultério. Se houver a infidelidade conjugal, a pessoa que foi traída, se não houver reconciliação, pode pedir o divórcio e casar-se novamente. Mas a Bíblia recomenda sempre a reconciliação. Terceiro caso, em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, o apóstolo Paulo escreveu: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo não está falando só sobre o casamento, mas está se referindo também a um relacionamento íntimo que pode acabar afetando nossa comunhão cristã por não estarmos caminhando com pessoas que não estão ligadas a nós no mesmo propósito. Entenderam? Aqui o apóstolo Paulo está falando, não está falando só sobre o casamento. Aqui o apóstolo Paulo não está falando só sobre o casamento, mas está se referindo também a um relacionamento íntimo que pode acabar afetando nossa comunhão cristã por não estarmos caminhando com pessoas que não estão ligadas a nós no mesmo propósito. Mas, como o objeto do nosso estudo aqui é o casamento, vamos falar sobre o jugo desigual dentro do casamento. Segundo o apóstolo Paulo, o divórcio não é recomendável, não é o ideal, mas é permitido em um casamento misto, o chamado jugo desigual. Uma união com pessoas com visões de vida, crenças, valores, propósitos distintos, podem ocasionar conflitos e tirar a paz de um lar, como acontecia no Antigo Testamento, que não podia colocar juntos um boi e um jumento, animais com força e características desproporcional, causando sofrimento aos animais. Esse é o chamado jugo desigual. Mas o apóstolo Paulo diz que num casamento com jugo desigual ou misto, a separação, o divórcio, só é permitido se o cônjuge descrente decidir sair do casamento, abandonando o casamento. Se o cônjuge descrente quiser permanecer, existem muitos casamentos mistos, muitos casamentos com jugo desigual hoje que deram certos, vivem sem conflitos e felizes. O cônjuge crente que serve a Deus não deve buscar o divórcio, mas sim viver em paz no lar.
o cônjuge cristão, segundo a visão do apóstolo Paulo, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes e pela sua sabedoria, estará como que evangelizando o cônjuge descrente. E a conversão desse cônjuge descrente é possível. Isso vimos acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Quarto caso, violência. Meus queridos irmãos e amigos, embora a palavra de Deus não tenha uma proibição explícita para os casos de violência, a maioria dos teólogos e estudiosos bíblicos concordam que a violência doméstica, seja física e moral, são motivos bíblicos para o divórcio. A violência é tão condenada quanto o divórcio. A lei divina prioriza a preservação da vida. A lei divina prioriza a preservação da vida. Portanto, quando uma mulher corre risco de vida ou está sofrendo sérios abusos, ela não peca ao se divorciar, ao pedir divórcio. Quinto caso. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo escreveu: Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. A recomendação bíblica para quem se separou é que permaneça sem casar ou que se reconcilie com o cônjuge. A recomendação bíblica para quem foi deixado, abandonado, é que o cônjuge que ficou não se case novamente enquanto o outro viver, porque, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 2, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, está livre da lei do marido. Portanto, quando o apóstolo Paulo recomenda àqueles que se separaram não se casar novamente, é porque esse novo casamento poderá se transformar em adultério. Só tem duas saídas: permanecer solteira ou permanecer solteiro ou se reconciliar. No livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16, algumas versões bíblicas dizem que Deus odeia o divórcio, e outras versões bíblicas dizem que Deus aborrece o repúdio. A grande verdade é que Deus, o Todo-Poderoso, odiava e odeia os dois. Mas aqui no livro do profeta Malaquias, a Bíblia está falando, está se referindo mesmo ao repúdio. É interessante notar que depois que os discípulos ouviram a explicação de Jesus, o Cristo, sobre o casamento e o divórcio, disseram: Mestre, se é assim a condição do homem relativamente à mulher,
não convém casar. Os discípulos perceberam a seriedade do casamento. Jesus o Cristo respondeu: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Mateus capítulo 19, versículo 11. Jesus, o Cristo, está dizendo que nem todos conseguem aceitar o ensinamento que ele passou sobre o divórcio e o casamento, mas que essa capacidade de entender e aceitar é dada só a alguns. Meus queridos irmãos e amigos, fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Isso nos ajuda muito. É uma maneira do YouTube recomendar esse estudo para outras pessoas. Dê o seu like. Ajudem-nos nesse trabalho. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.